Boa noite, meus irmãos. É uma alegria a gente estar juntos aqui na casa do Senhor. Vocês aí em casa, nós aqui no templo, mas nós como igreja, para nós adorarmos ao Senhor. Essa noite é uma noite alegre, uma noite feliz. Nós comemoramos a Páscoa do Senhor. E com alegria a gente vai cultuar ao Senhor. Quero convidar você aí a adorar a Deus conosco. Vamos chegar até a presença de Deus com adoração nesse momento. Vamos cantar, vamos adorar, vamos buscar a presença de Deus nesse momento, tá bom? Vamos juntos na presença do Senhor adorar a Ele. Graças e paz, igreja. Nós estamos em festa, então não tem um motivo da gente não cantar com alegria esse Deus, esse Jesus que ressuscitou, que está vivo, que reina nos nossos corações, e nós cremos nele. Amém? Eu sei, ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, Jesus é vencedor. Ele vive está, ele vive está, ele vive está, ele vive está. Eu sei, ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, Jesus é vencedor. Ele vive está, ele vive está, ele vive está, ele vive está. Meu fardo leva, comigo estás. Vou esperar e celebrar até Jesus voltar. Ele vive está, 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 ele vive está. Aleluia! Jesus está vivo, assim nós cremos e esperamos por ele. Amém? Amém. Esse Jesus, ele para sempre ele vai viver eternamente nos nossos corações, e nós queremos glorificar o nome dele acima de tudo. Ele venceu a morte, ele nos deu a vida, e nós cantamos a esse Jesus. Aleluia. Oh,
Sou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte o encantou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nossa proposta hoje é adorar ao Senhor, entrar na presença dEle, ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. E eu queria convidar você aí, se preparar, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Então olha, aí na sua casa, prepara lá o ambiente de ceia do Senhor, prepara lá os elementos, o pão e o suco, representando o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos juntos, nós somos igreja, não depende do lugar. Então vamos juntos, vamos celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Juntos, na presença de Deus. Agora eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 24. Eu queria falar da ressurreição de Jesus e os discípulos que estavam a caminho de Emaús, mas o versículo está, capítulo 24, versículo 13 em diante, vai dizer assim: eis que no mesmo dia iam dois deles, dos discípulos, a uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que dela têm sucedido nesses dias? E lhe perguntou: quais? E eles disseram: que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que o profeta lhe dissera. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu, e abriram-se-lhe os olhos. E então, e conheceram, e desapareceu-lhe, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe acontecera no caminho, e como foi concedido o partir do pão. Irmãos, a melhor e mais contundente notícia da história humana, que o mundo já ouviu e que todos os jornais e os telejornais e os blogs de internet deveriam noticiar, estar noticiando sem parar, vieram do túmulo vazio de Jesus. A Páscoa não termina ali no funeral,
A morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Nós anunciamos um Cristo que esteve morto e agora está vivo. E não um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Ele venceu a morte. Jesus matou a morte. Ele ressuscitou. Por isso a Páscoa para o cristão termina com uma festa e não como um funeral. A ressurreição de Jesus é a demonstração do supremo poder de Deus sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, para mim e para você, hoje, qual a melhor notícia, a mais bela notícia, a mais linda, a mais maravilhosa notícia? É que nós também ganhamos o direito de vencer a morte através de Cristo e também ressuscitar. Nós vencemos a morte com Cristo Jesus. Irmãos, o julgamento de Jesus foi um dos mais odiosos da história, terríveis, cruéis. Jesus foi encaminhado para Herodes, depois voltou para Pilatos, depois voltou e começaram a chicotear, a bater, a cuspir, a humilhar. E naquele momento, diz a história, diz os historiadores, eu queria contar um pouquinho a respeito dessa história que eu li. Barrabás, ele foi escolhido. O povo dizia: crucifica Jesus, crucifica e solta Barrabás. Mas Barrabás, ele era um rapaz violento, homicida. Ele praticava revoltas contra o Império Romano. Ele estava preso porque ele tinha matado alguém. Estava com ele, diz a história, 3 pessoas, ele e mais 2 pessoas. Estavam presos para ser conduzido à morte. E diz a história que num determinado momento, um pouquinho antes disso, quando Jesus estava na aldeia, veio uma mãe correndo, desesperada, à busca de Jesus, dizia: Jesus, salva o meu filho, salva o meu filho. Ele está sendo conduzido para a morte, ele está no corredor da morte. E um dos discípulos disseram: essa aqui é a mãe de Barrabás. A mãe de Barrabás. E esse rapaz é violento. E Jesus olhando para ela, e ela diz: o Senhor já curou cego, o Senhor já curou aleijado, o Senhor já fez tantas coisas, salva o meu filho da morte. E a história segue agora. Jesus estava diante do imperador ali, representante do imperador, estava sendo julgado e foi julgado por ele. Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, mas os discípulos agora, depois de tudo isso, os discípulos começam a se dispersar. Os olhos deles estão fechados. Mesmo perto de Jesus, os seus olhos estavam cegos. Versículo 14 que a gente leu diz isso. Eles estavam com os olhos fechados. Muitas vezes caminhamos por aí afora como que vencidos, derrotados, cabeça baixa, olhar no chão, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. E embora Jesus esteja perto, bem pertinho de nós, não percebemos. Percebemos as dores, percebemos os sofrimentos, as lamentações, os murmúrios, o sentimento de culpa, mas não nos aquietamos para perceber o Senhor Jesus, Rei dos Reis, ao nosso lado, querendo nos tomar pela mão. E às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro dos discípulos no Mar da Galileia, e nós pensamos como eles pensaram: é um fantasma, e ficamos cheios de medo. Os olhos fechados. Os olhos estavam fechados para entender a Escritura Sagrada, para entender a palavra de Deus. A incredulidade coloca venda nos nossos olhos. Jesus abre as Escrituras, expõe para os discípulos, mostra todas as
escrituras e os cumprimentos, o que aponta para ele naquele momento e para a vitória sobre a morte, mas eles não compreenderam. O homem natural não entende as coisas espirituais. Para tudo precisa de uma explicação lógica, então não entende, não compreende. Não entende não porque falta luz, mas é porque falta visão. Está fechada a sua visão. A visão fechada não permite ver a claridade da luz. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, nós caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. Muitas pessoas vivem assim, não conseguem desfrutar a vitória, porque seus olhos estão fechados para acreditar nos irmãos. O texto que nós lemos aqui vai mostrar as mulheres indo até Jesus e vendo o túmulo vazio. Vai mostrar elas correndo com alegria, falando para os 11 discípulos. Eles foram lá, viram, testemunharam. Mas muitas vezes os irmãos não creem nos seus próprios irmãos. Os discípulos caminhavam próximo a ele, ao Senhor. Caminhavam próximos uns dos outros. Mas mesmo assim, o testemunho daquelas pessoas não foi suficiente, não entrava na sua mente. Alguns dos demais discípulos já tinham várias evidências agora da ressurreição de Jesus. Eles viram o cumprimento das promessas de Jesus, que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles viram o túmulo vazio. As mulheres viram ele ressuscitado. Eles tinham visto tudo isso. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto ali o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Não conseguiam compreender. Hoje nós temos muita gente vivendo com uma dor na alma, vivendo com uma dor, convivendo, vive uma vida diminuída, achatada, porque não dão crédito ao testemunho que as outras pessoas dão do poder da ressurreição em suas vidas. Limitam a vida cristã apenas às suas experiências rasas, naquilo que elas veem, que elas vivem somente. Aqueles 2 discípulos se acovardaram. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús se acovardaram. Estavam com medo. Jogavam debaixo do tapete a sujeira para não enfrentar a realidade. Eles desistiram de tudo. Desistiram do discipulado. Desistiram de crer. Desistiram da caminhada da fé. Andavam a pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Eles haviam desistido de Jesus, o seu mestre. Com ele andava por 3 anos. E tem muita gente que vive um projeto de vida assim. A sua história termina lá na sexta-feira. E no domingo não há ressurreição. Gente que abandona a igreja, volta triste, cabisbaixo, decepcionado, sem esperança para o seu passado de sombras, como se não houvesse mais solução para ele. Aqueles discípulos caminhavam sem rumo, sem amanhã, esperando o entardecer, porque caminhavam para o acaso. Tem muita gente assim, só olha para o passado. Mas para o cristão não caminha por acaso, mas para um novo amanhecer com Jesus. A ressurreição é um novo amanhecer. Então, meu irmão, não se concentre na tristeza do seu coração, como fizeram aqueles discípulos. Eles estavam tristes, quando deveriam estar exultando de alegria. Quantas vezes a nossa vida é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. A vida cristã é uma vida de esperança e de alegria. É hora de você
sacudir o peso da tristeza do coração, da alma, peso talvez da família, o peso talvez do trabalho, o peso das situações. É hora de fazer isso. O caminho de Emaús, é o caminho da desistência de uma vida com Cristo, é o caminho de uma desistência do discipulado, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Como Pedro disse: agora eu vou pescar, não tem mais jeito. Talvez você pense assim na sua vida, talvez você pense assim no seu casamento, talvez você pense assim com seus filhos. Você já arrumou as malas, talvez, e já colocou o pé na estrada da fuga. Mas não é hora de desanimar, é hora de enxergar a ressurreição, que muda tudo na nossa vida. Eu quero voltar à nossa cena de Barrabás agora, preso no corredor da morte. Os dois companheiros dele já estavam pendurados na cruz, e ele ali só aguardando o momento de ele ser conduzido. Isso não está narrado na Bíblia, são os historiadores que contam dessa forma. E aí então chega ali o guarda e abre a porta da prisão, e ele diz: a minha hora chegou, eu sei que agora eu vou ser crucificado, eu sei que agora eu vou ser morto. E aí então o guarda olha para ele e diz: não, você vai ser solto, você está sendo liberado, você está sendo liberto. E aí então, com muita surpresa, Barrabás, ele pensa assim: o que está acontecendo? O que houve? Por quê? Quem? E aí então ele é levado à presença de Pilatos, naquele julgamento onde está Jesus sendo julgado, e a multidão dizendo: solte Barrabás, solte Barrabás. E quando ele olha para Jesus, ele vai dizer: eu mereço, mas esse é inocente, esse não fez mal algum, esse aí vai morrer por quê? E aí então Pilatos, numa atitude de extrema covardia, para tirar a culpa e o peso dele, lava as mãos e diz: soltem Barrabás. E ele pergunta: mas quem vai morrer? Jesus olha para ele com um olhar de amor e de carinho, com um olhar de misericórdia, e sem palavras Jesus diz: eu vou tomar o seu lugar. Aquela cruz do meio precisava de alguém. Aquela cruz do meio era a cruz de Barrabás. Aquela cruz do meio era a cruz em que deveria alguém morrer para remir os pecados. Barrabás olha para Jesus, Jesus entrelaça os olhos com ele e diz: eu vou morrer por você, eu vou morrer pela humanidade. Aquela cruz do meio era de Barrabás, mas era minha e era sua. Jesus vai à cruz porque ele vai por amor. Jesus vai à cruz porque ele vai dizer: eu estou salvando você, eu estou libertando você, eu estou liberando para a nova vida. Quando Barrabás sai dali, não há mais nenhuma menção do que acontece com ele, mas nós temos a ideia de que quando alguém olha para Jesus, quando alguém entrelaça os olhos com Jesus, e Jesus olha com amor, com carinho e com vida, jamais essa pessoa consegue voltar atrás. Não sabemos o que aconteceu com Barrabás, mas nós sabemos que quando Jesus olha para você, ele olha com amor, de carinho, de bondade, de misericórdia, e está convidando você para sair de uma vida de tristeza, de desespero, de desesperança. Naquele momento os olhos abriram. Olhando agora para Emaús, os olhos abriram. Jesus revelou para eles quem ele era. Quando chega em Emaús, os olhos abriram, porque Jesus sentou com eles, tomou o pão e partiu e disse: olha, comam. Então caiu no coração deles, naquele momento,
que era Jesus que estava ali, quando nós reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, não há mais espaço para incredulidade. Jesus está vivo. Jesus tinha aparecido para todos os discípulos e agora os dois conseguem ver Jesus. Abriram-se os olhos, os corações arderam pela comunhão de Jesus naquele momento. Quando nós temos comunhão com Jesus vivo, Jesus presente, o nosso coração arde, há entusiasmo em nossa vida, há entusiasmo no nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós e acende o nosso coração, e o comodismo se vai. Nós não nos acomodamos mais, nós não fugimos mais, nós não escondemos mais a sujeira embaixo do tapete. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual. Vir à casa de Deus é alegria, não é mais peso. Orar não é mais peso. Orar é alegria, necessidade de estar com Deus. Louvar é prazer. Andar com Jesus é um novo sentido para a vida. Agora aqueles mesmos discípulos que antes fugiam, que antes se importavam com os perigos da noite, eles que deixaram o convívio dos discípulos, voltam para Jerusalém imediatamente. Volta a companhia dos outros discípulos. Nem a distância, nem a noite, nem nada os prende. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Quando Jesus se revela a você e a mim, eu vou voltar para Ele com alegria, eu vou servi-lo com alegria, porque Ele está vivo, Jesus está vivo. A Páscoa não é mais aquela Páscoa dos hebreus, não é mais aquela Páscoa em que passava-se o sangue na porta e o anjo da morte passava por cima. Agora a Páscoa eu vou comemorar para sempre vida. Eu não preciso mais daquele sangue na porta do Cordeiro, porque o Cordeiro agora é Jesus Cristo, e Ele passou o sangue nas portas dos nossos corações. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa alegria, Ele é a nossa alegria. Então eu quero partir aqui para o final dessa nossa meditação, dizendo assim: olha, eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. Os discípulos voltaram porque eles entenderam que Jesus sim tem a última palavra. É Jesus que tem a última palavra. Ele é quem venceu a morte, que a tristeza não pode mais nos dominar, que nós caminhamos para um glorioso amanhecer da eternidade, e não mais olhando para aquela negra noite da desesperança daquela sexta-feira fatídica. A notícia da ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, aqueles discípulos que caminhavam para Emaús. Abriu a mente, abriu os olhos, abriu o coração. Eu quero perguntar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí na sua casa, meditando nessa palavra, eu quero perguntar para você, o que essa notícia da ressurreição tem provocado em você? O que ela tem provocado no seu coração? Como você tem caminhado pela vida? Como você tem conduzido os seus passos na vida cristã? Você tem encontrado Jesus ressurreto? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada nessa vida. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios. Como você tem se conduzido? O que essa notícia tem feito?
qual a reação da notícia da ressurreição de Jesus em sua vida. Sabe, irmãos, a cruz vazia e o sangue de Jesus purificando todo o nosso pecado. Mas ela tem um sentido maior ainda quando nós olhamos para o túmulo. O túmulo vazio é a concretização. O túmulo vazio é dizendo: Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Vitória completa sobre a morte, disponível a nós. Pilatos fez todas as tentativas para libertar Jesus de todas as acusações, mas acabou cedendo. Não teve forças para enfrentar aqueles líderes odiosos. Pilatos, então, lavando as mãos, tentou transferir a sua culpa àqueles acusadores. E é o que ainda hoje muita gente faz, tentar transferir. Entretanto, não basta saber, não basta ver a pureza de Jesus, não basta ver a pureza que há em Cristo, a inocência nele, que ele não tem pecado. Não basta ver, não basta saber, não basta somente conhecer, é preciso reconhecer o próprio pecado e confessá-lo. É preciso ir a Jesus, é preciso ter mudança de vida. O impacto da ressurreição sobre as nossas vidas causa mudança, traz esperança, traz uma nova vida. Se eu vivia então com alguma situação em que eu estava afastado de Deus, agora eu vou voltar para Deus, Ele vive. Se eu tinha uma situação em que eu não tinha conhecimento de Jesus, eu vou me dirigir a Jesus, porque Ele vive. O Senhor Jesus vive. Ele morreu no meu lugar e Ele ressuscitou no meu lugar. Queria convidar você, meu querido amigo, irmão, irmã, a você voltar a tua vida para Jesus. Eu queria apelar agora ao teu coração. Eu queria que você agora sintonizasse com o Senhor e que você comemorasse a vitória de Jesus. A Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. E se você em algum momento está por alguma situação separado dessa comunhão com Deus, volta agora. Se você por alguma situação não entendeu Jesus sobre a sua vida, volta agora. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os olhos agora. Eu quero orar com você. Nosso Pai querido, nosso Deus de amor e de misericórdia e de graça, nós colocamos, ó Deus, esse nosso amado irmão, essa nossa amada irmã, que está agora, ó Deus, participando conosco desse culto. O Senhor venceu por nós. O Senhor venceu na cruz por nós. Muito obrigado. Abençoa, ó Deus, cada vida. Abençoa, ó Deus, cada um desses nossos irmãos. Fala, ó Deus, de perto. Muda, transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém.